Olá, eu sou José de Godoy Filho, um dos pastores da Igreja Batista Ágape aqui em Curitiba. E o texto para a nossa reflexão de hoje vem lá do Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 45. Nesse versículo, Jesus diz: Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. O dia D, expressão cuja origem vem do contexto da Segunda Guerra Mundial, tornou-se muito conhecida, sendo empregada para designar um dia importante, estratégico, inadiável. O dia D representava uma operação militar em que soldados aliados, como britânicos, americanos, canadenses principalmente, desembarcariam nas praias da Normandia, a fim de libertar a França das forças nazistas e forçar Hitler num outro fronte de batalha com o fim de enfraquecê-lo no seu avanço de conquista. Isso aconteceu no dia 6 de junho de 1944. Em comemoração à chamada Sexta-feira Santa, hoje, na qual nós cristãos comemoramos a Páscoa, gostaria de fazer alguns paralelos com a situação que originou a tão conhecida expressão Dia D. A morte de Jesus no período da Páscoa, mais especificamente na sexta-feira, representa o dia D de Jesus. De todos os momentos da vida de Jesus, o seu nascimento, o seu ministério, a sua ressurreição, por mais importantes que sejam, nenhum desses dias poderia representar ou ser assemelhado ao dia D por várias razões. Em primeiro lugar, o dia D de Jesus representava um plano cuidadosamente calculado. Você já deve ter percebido na leitura dos evangelhos Jesus usando a palavra hora várias vezes, não é mesmo? Um exemplo disso é João capítulo 7, verso 30, quando tentavam prendê-lo. O texto diz: Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Jesus era cuidadoso para que essa hora, o seu dia D, não fosse precipitado. Na medida em que chegava o grande dia, vemos Jesus dizendo aos seus discípulos: É chegada a hora. Fê-lo um pouco antes de reunir com os discípulos no cenáculo, João 12, 23, disse a mesma coisa durante a ceia com os discípulos, João 16, 32, e agora, ao sair de uma noite inteira de agonizante oração no jardim de Getsemane, repetiu pela última vez: É chegada a hora. A vinda de Jesus, culminando com sua morte, aconteceu no tempo certo. Como nos diz o apóstolo Paulo, na plenitude dos tempos, Gálatas 4:4. Aconteceu no tempo certo, no lugar certo, na ocasião certa, no dia certo e na hora certa. No tempo certo, porque foi no tempo do Império Romano sob os romanos. Várias situações eram propícias para a missão de Jesus naqueles dias. No tempo certo, porque Jesus, antes do seu dia D, cumpriu 3 anos de ministério pregando, curando, expulsando demônios e preparando um grupo de discípulos que continuaria a missão do seu mestre. No lugar certo, porque morreu em Jerusalém, o centro religioso dos judeus, seu povo. Tinha que ser em Jerusalém e não em outro lugar. Na ocasião certa, porque tinha que ser durante a festa da Páscoa, a fim de que a sua morte assumisse um significado análogo e também diferente, novo da festa judaica. Além disso, Jerusalém estava cheia de pessoas para a celebração da Páscoa, ocasião propícia para atrair a atenção de muita gente. E tinha que ser na sexta-feira, logo após a celebração da Páscoa judaica. O dia D da Segunda Guerra Mundial foi planejado durante um ano todo, para ser executado no dia 5 de junho de 1944, ocasião em que o mar estaria calmo,
a lua estaria cheia e a maré baixa ao amanhecer. Infelizmente teve que ser adiado por 24 horas por conta de tempestades. O dia D de Jesus não podia ser outro dia, a não ser na sexta-feira durante a Páscoa judaica, nem antes e nem depois. Em segundo lugar, o dia D de Jesus representava uma missão muito importante. A morte de Jesus não foi nenhum acidente de percurso. Ele veio para isso. O apóstolo Paulo nos diz que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. 1 Coríntios 15, verso 3. A sua morte estava prevista. Ele veio para morrer. Estava consciente disso o tempo todo. Avisou os seus discípulos várias vezes sobre isso, embora não entendessem o que Jesus falava, pois não conseguiam entender a importância da sua morte em princípio. Foram entendê-la somente mais tarde. A sua missão, ou a missão de Jesus, era salvar a humanidade. Na Segunda Guerra Mundial, conquanto outras investidas em outros lugares contra o regime de Hitler tenham contribuído para a sua derrocada, a operação do dia D foi muito importante no processo de colocar um ponto final naquele regime que não respeitava a coroa da criação de Deus, que são os seres humanos, independentemente da raça ou de outras diferenças. A liberdade e o direito de todos viverem é a pedra de toque da raça humana ou de todas as pessoas, sejam elas judias ou não, pessoas saudáveis ou deficientes físicos. Não existe raça superior, não existe pessoa inferior. Todos são criaturas de Deus. Mas conquanto a liberdade política seja importante, não é a única liberdade da qual o ser humano precisa. Ele precisa de libertação espiritual. Essa é a maior de todas as libertações. E foi essa libertação que Jesus proporcionou no seu dia D. Ali ele não somente expôs toda a maldade humana representada por tudo o que lhe fizeram naquele dia, mas morreu em prol de todas as pessoas, para que abdicassem das suas maldades e se tornassem seus seguidores de verdade. A morte de Jesus foi um golpe decisivo na situação espiritual e moral do mundo, sob a qual toda a humanidade estava sujeita. Em terceiro lugar, o dia D de Jesus foi um dia de muito sofrimento. A operação do dia D por ocasião da Segunda Guerra Mundial causou muito sofrimento àqueles que cumpriram aquela importante missão. Milhares de soldados morreram e outros milhares ficaram feridos ou desapareceram. O filme Dunkirk de 2017, produzido e dirigido por Christopher Nolan, conta um pouco da dificuldade daquela operação, quando uma outra operação inglesa tentou salvar soldados na evacuação da área de conflito. Você já assistiu esse filme? O dia D de Jesus também foi marcado por muito sofrimento. Uma noite sem dormir e com muita agonia, a traição por um dos seus discípulos, a sua prisão, a sua peregrinação por vários tribunais naquele dia, desde madrugada, a violência física, a violência moral, a violência psicológica, a sua crucificação por meio de um dos métodos mais cruéis de execução, estão na lista dos sofrimentos que Jesus teve no seu dia D. O filme de Mel Gibson, de 2004, A Paixão de Cristo, mostra o sofrimento de Jesus naquele dia. Você já assistiu esse filme? Sim, Jesus sofreu muito no seu dia D, mas não foi à toa o seu sofrimento. Em quarto lugar, o dia D de Jesus beneficiaria a muitos. Para muitos que estavam ali, a morte de Jesus foi apenas
uma morte, a morte de mais um criminoso. Mal sabiam que se tratava da morte das mortes, o grande sacrifício de Deus em prol de toda a humanidade perdida em seus pecados. Hoje, milhares de pessoas têm suas vidas transformadas, abandonando as suas maldades e passando a seguir os passos e os ensinos de Jesus. O que Jesus disse se cumpre até os dias de hoje. Ele disse: "E eu, quando for levantado da terra, ou seja, crucificado, a todos atrairei a mim." João 12, 32. De fato, muitos são atraídos por essa morte que liberta vidas. Você já descobriu isso? Que Deus o abençoe.